Um cara chamado Rodney faz um ensaio fotográfico de uma garota em um local bem bonito de paisagem. Ela está aproveitando aquele momento, mas então começa a desabafar sobre o período difícil que sua vida está, principalmente depois de ter sido mãe e do pai da criança ter fugido. Então agradece Rodney por ter proporcionado aquele momento. Mas enquanto ela fala e aparentemente Rodney se sensibiliza, ele agarra a mulher pelo pescoço e joga ela no chão, mudando de expressão na hora para alguém com muita maldade na mente. Em 1978, Cheryl faz testes para um papel como atriz em Hollywood, que na verdade se trata de seu sonho, mas cada vez se torna mais frustrante, pois nas audiências mal prestam atenção nela, e ainda menos quando ela diz ter problemas a fazer cenas de nudez. Olha, eles devem ser bonitos. Ela está cheia de tudo isso e cada vez mais cansada de testes e mais testes sem nunca conseguir um papel. E tirando todo esse caos à parte, a única pessoa que ela tem para conversar e se distrair às vezes é seu fiel amigo Terry, que ajuda ela a segurar as pontas. Sherry então liga para sua agência e fala sobre sua indignação de tantos testes sem sucesso e que está prestes a desistir de tudo. Mais tarde naquela noite, ela e Terry vão tomar uns drinks em um bar enquanto conversam sobre a vida. E Cheryl sempre desaba com um brilho no olhar sobre o sonho que tinha se mudar para Hollywood, e agora onde chegou com seu sonho possivelmente frustrado. Terry dá uma força para ela, mas em determinado momento tenta passar a mão na sua nuca, deixando claro que ele estava procurando algo um pouquinho mais sério do que amizade. Ai, meu Deus, desculpa. Ela toma um verdadeiro susto, pois não esperava que se tratava de algo mais do que amizade, e não retribuiu de primeira. Mas Terry fecha a cara e deixa ela ir embora. Então ela decide ficar e só acorda no dia seguinte do lado de Terry na cama sem roupa. Acompanhamos a história de outra garota chamada Amy em 1979, acordando no banco de uma praça. Para começar o dia, ela dá um tempo em uma lavanderia e quando percebe que não tem ninguém olhando, ela rouba as moedas da máquina para passar o dia. Ela fuma um cigarro debaixo de uma escada quando percebe um cara tirando fotos dela, e claro, isso chama muito a sua atenção. Se trata de Rodney, e ele aparece e fala pra Amy não se mexer, que a luz está perfeita nela naquele ângulo e tudo mais. E quando vê que Amy está deixando rolar a situação, ele lança a possibilidade dela ser modelo e pergunta se ela nunca pensou nisso enquanto tira fotos dela. Voltamos para Cheryl e ela finalmente conseguiu um trabalho. Ela conseguiu um papel em um programa de namoro e ela será a garota da vez, que consiste em passar confiança para os 3 pretendentes que ela deve escolher. Antes de entrar no palco, enquanto faz a maquiagem, o apresentador do programa já conversa com Cheryl e deixa claro que ela não pode ser esperta, porque isso intimida os caras no programa e ele julga que os telespectadores não gostam disso. Começa o programa O Jogo do Namoro, com o Ed como apresentador, que é basicamente um vai dar namoro do Rodrigo Faro, com plateia ao vivo. Temos um corte enquanto acompanhamos uma história de Nova York, em 1971, onde acompanhamos Charlie pintando seu novo apartamento. Ele está de mudança, mas os entregadores sempre muito eficientes largam todos seus móveis na porta da sua casa. E a única pessoa que ela vê na rua para ajudar, adivinhem quem é? É isso mesmo, o Rodney. Ele ajuda a garota a subir os móveis para o seu apartamento e os dois aproveitam a ocasião para bater aquele papo, falando sobre livros, filmes e principalmente do filme O Bebê de Rosemary. Mas a conversa amigável vai tomando um tom cada vez mais de suspense, e quando menos se espera, próximo de deixar o apartamento, ele ataca a garota até ela apagar no chão. O mais bizarro é que depois disso ele deixa a garota vendada e começa a tirar fotos dela. O cara é um verdadeiro maluco, pra dizer o mínimo. Cheryl entra no palco e conhece os seus 3 pretendentes que vão ser concorrentes naquela noite pelo seu coração. Conhecemos o primeiro candidato, o segundo candidato e o terceiro, meus amigos, adivinhem. Se trata de Rodney. E uma mulher que estava na plateia olha de uma forma meio diferente pra ele. O jogo começa e Cheryl obviamente tinha um roteiro com as perguntas que ela tinha que fazer para cada pretendente, fazendo simulações de acontecimentos para ver como eles se sairiam. Para frustração de todos, o candidato número 1 e número 2 são extremamente quadrados e com um ego gigantesco. Então nas primeiras perguntas, Rodney já se destaca por sua cautela e cuidados em cada resposta, sem colocar a mulher apenas como um objeto, e nessa ele já ganha a plateia. Menos aquela garota específica que fica tendo alguns
alguns flashbacks lembrando de Rodney tirando fotos, e ela acaba saindo do estúdio com tanta pressa que tropeça em um cabo e derruba um monitor, chamando a atenção de todos. O programa vai pro intervalo e aquela mulher sai correndo pro estacionamento e acende um cigarro, quase em estado de choque. Voltamos para outro momento em que Rodney apresentava as fotos das suas modelos na agência na qual ele trabalhava, e um cara até questiona ele em certo momento sobre se ele tinha autorização para aquelas imagens, pois algumas meninas pareciam até serem menor de idade. Rodney diz que não, que estava tudo certo, tudo regularizado, e convida aquele cara para ir à praia com ele mais tarde, pois ele sempre acha modelos para fotografar por lá. Mas a conversa tem que ser interrompida com a chegada da polícia, e Rodney é chamado na frente de todos. Ele fica bem constrangido, então fala que sua casa foi assaltada há alguns dias e a polícia deve estar lá para falar com ele sobre isso. Mas claro, foi tudo só para disfarçar a vergonha. Após a conversa, Rodney sai da sala, na verdade bem preocupado com a situação, e corre pro banheiro, onde começa a ter uma crise de ansiedade. E se não poderia ficar pior, ele encontra aquele mesmo cara de mais cedo no banheiro, e ele diz que não vai poder ir fotografar com ele naquela tarde, pois vai ter que ficar no trabalho. E claramente o cara já sabe de alguma coisa, dá pra ver que ele está bem nervoso, e Rodney também percebe isso. Voltamos pro programa que está rolando, que está prestes a voltar dos comerciais, e nessa uma senhora maquia Cheryl e fala que ela deveria estar se divertindo e ser ela mesma, e não a garota burra que Ed, o apresentador do programa, queria. E isso realmente faz Cheryl pensar. Quando o programa não está rodando, a postura de Rodney com os outros pretendentes é sempre muito agressiva, e ele garante pros outros dois que ele sempre ganha a garota. Laura, a garota que saiu do estúdio, conversa com o seu namorado no carro e conta o que aconteceu. Ela perdeu sua amiga recentemente, e a última vez que ela viu foi quando deixou ela na praia com um cara tirando fotos dela, e aquele cara era Rodney. Seu namorado pergunta se ela tem certeza, e meio que duvidando ou tentando fazer ela deixar pra lá, e nessa ela se irrita e manda ele descer do carro. O programa volta ao ar e Cheryl dessa vez assume outra postura completamente diferente. Dessa vez ela acaba tirando uma onda com os caras. Primeiro ela faz uma pergunta científica pro primeiro pretendente, que fica sem entender absolutamente nada. Pro segundo pretendente, ela pergunta o que ele espera depois de um jantar, e ele fala que por ele ter pagado um filé mignon cedo generoso, a garota deveria no mínimo oferecer a sobremesa. E pro pretendente número 3, ela pergunta a diferença entre um homem e o garoto, e ele acaba fazendo uma sátira com a pergunta do número 2, zoando que a diferença é que um garoto leva uma mulher jantar esperando a sobremesa e um homem não fala sobre sobremesa antes de terminar o jantar. E nessa ele conquista a plateia de vez, afinal seus concorrentes também não ajudam muito, né? A coisa toda continua e Cheryl vai brincando com eles, e essa altura o apresentador já tá bem puto e já perdeu o controle do programa. E Cheryl faz uma pergunta bem polêmica sobre pra que serve uma mulher, e acreditem ou não, já bem nervoso e desconfortável, o pretendente número 2 responde para os garotos se divertirem, e o número 3 responde que depende da garota. Laura volta pro estúdio, consegue chegar até a sala da segurança, onde conversa com ele e conta que o pretendente número 3 é um cara perigoso, que pode ter matado sua amiga depois de ter feito mais coisas, e ela pede para falar com algum diretor do programa. E voltando pro programa, Cheryl pede para Rodney contar a coisa mais escrota que ele ouviu seus concorrentes falando, e ele conta algo que o pretendente número 2 falou para ele sobre o tamanho do sutiã ser um critério para um relacionamento. O programa toma rumos inesperados e Ed, o apresentador, decide ser melhor caminhar para o encerramento do programa. Mais um intervalo e Cheryl novamente passa pela maquiagem e é elogiada pela senhora, mas ela diz algo que faz Cheryl pensar. Ela diz que a pergunta mais importante Cheryl tem que fazer para si mesma, que seria qual deles vai me machucar, e parece que aquela senhora estava prevendo algo no futuro, né? O segundo pretendente vai conversar com Rodney sobre ele ter falado aquelas merdas sobre ele no programa, e diz que quando aquilo acabar eles vão ter aquela famosa conversinha. Rodney zomba dele e pergunta o que aconteceria se ele não aparecer, e pede para eles trocarem contato para eles se acharem depois de tudo aquilo acabar. Então o pretendente número 2 entrega o seu cartão com seu nome, telefone e endereço, e Rodney também passa um cartão para ele, mas quando o cara olha era uma foto de uma mulher machucada e vendada, o que faz o cara se assustar. O programa volta ao ar e é finalmente hora de Cheryl escolher um dos pretendentes, e claro, para surpresa de todos, né, ela escolhe o número 3. Ed anuncia os outros concorrentes para saírem, começando pelo número 1 e claro, após isso o número 2, né? Mas quando ele vai abraçar Cheryl, ele sussurra em seu ouvido para ela tomar cuidado com aquele cara, que ele era louco. Rodney é apresentado para Cheryl e como prêmio do programa, os dois recebem uma viagem com tudo pago para se conhecer melhor e ver o que
rola, né? O programa termina e Laura foi levada pela segurança a uma sala, que falou que um tal de produtor chamado George Elliot iria atender ela. Mas depois de muita espera, ela percebe que o faxineiro tinha esse mesmo nome, e que na verdade talvez o segurança não estivesse nem aí pro caso dela. Cheryl é praticamente levada pra fora e expulsa do estúdio. E claro, do lado de fora ela se encontra com Rodney, que fumava um cigarro ali. Os dois conversam e falam sobre o programa, e Rodney convida Cheryl pra tomar uma naquele momento. E nessa voltamos pra garota do início do filme, que Rodney tirava fotos. Os dois pegaram a estrada para buscar paisagens, e enquanto ela olha o seu álbum, conseguimos ver uma foto daquele cara que confrontou ele na empresa. Eles vão pra um lugar ali bem no meio do deserto, com uma bela paisagem, então começa a tirar várias fotos de Amy em diversas poses diferentes. De volta pro encontro de Cheryl com Rodney, eles conversam, mas as coisas parecem não estar acontecendo. Depois do que o segundo pretendente falou, parece que Cheryl ficou meio com o pé atrás. Ela diz pra Rodney que talvez a culpa seja dela, porque ela praticamente não sai já tem algum tempo. E nessa, Rodney tenta pedir outro drink pra eles, mas Cheryl faz um sinal pra garçonete dizendo que não, então ela diz que eles já pararam de servir. Ela decide que já é melhor ir embora e ele se oferece pra levar ela até o carro no estacionamento, mas no meio do caminho ele pede seu número de telefone pra eles combinarem tudo sobre a viagem e tudo mais, né? Mas logo chegando no estacionamento, ela se despede de Rodney, mas antes que entrasse no carro, ele pede pra que ela confirmasse o número de telefone. Mas no meio dessa conversa, Rodney já percebe que ela não passou seu número de telefone de verdade e que eles não vão mais viajar juntos. Ela corre e tenta entrar no carro, mas Rodney vai atrás e segura ela, que por sorte alguns caras saem do estúdio naquele momento, então Cheryl consegue fugir em segurança. Ela volta pra casa decidida, arruma todas suas coisas, recusa outras propostas de atuação e decide mudar dali imediatamente. Já Amy, de outro caso, acorda bem machucada e vê sua calça no chão e Rodney chorando ao seu lado. Fica claro que ele fez aquilo. Amy também percebe o que aconteceu, claro, mas ela decide usar uma abordagem diferente. Ela finge que tudo aquilo foi consensual e pede pra ele não contar nada pra ninguém o que rolou, porque ela ficaria com vergonha. Então ele ajuda ela a se levantar e os dois voltam pro carro. E Amy sempre se mantém na postura de que está tudo certo, que eles estavam ali de comum acordo. Eles param em um posto de gasolina na estrada, enquanto enche o tanque, Rodney usa o banheiro. E claro, é a deixa perfeita pra Amy fugir. Quando Rodney sai do banheiro, ele encontra a porta do seu carro aberta. Amy correu até uma lanchonete próxima onde tinha e chamou a polícia. E ela apenas assiste Rodney sendo preso do outro lado da rua. E essa aqui é uma história real de Rodney Alcala. E estimam que o número de seus crimes podem chegar a 130 pessoas. Tudo por negligência da polícia na época. Depois da prisão, ele foi julgado em liberdade. Nesse meio tempo fez mais uma vítima, tendo que ser preso definitivamente e assim morrendo na cadeia. O nome desse filme tá na descrição do vídeo, não esquece de comentar o que você achou dele. Também deixa uma indicação de um filme que você queira ver o resumo aqui no canal, a gente vai dar um salve pra você no vídeo. Não esquece de curtir e deixar aquele like, se inscreve no canal também, ativa o sininho pra ser notificado. Aqui no Levada Filmes são vídeos todos os dias. Muito obrigado a todos que assistiram, valeu, até mais.